Então vamos lá, para quem chegou agora, meu nome é Tailane, eu sou a coordenadora do setor de suporte e hoje nós vamos abordar um tema muito interessante que tem um intuito muito positivo de facilitar as comunicações que vocês precisam executar com os clientes de vocês, no sentido de uma comunicação de uma publicação de despacho, né, para poder informá-lo que o processo teve a publicação, né, às vezes até para cumprir um prazo, uma carta de prorrogação para informar do prazo, né, do decênio, uma carta avulsa, uma carta de colidência, tá? Então, nós vamos ver todos esses itens aqui hoje, tá? E para trabalhar com cartas, envio de e-mail, nós temos 3 formas, né, digamos assim, para poder conseguir utilizar essa ferramenta. A primeira dela é trabalhar com a geração de carta, apenas gerar o arquivo, tá? Dependendo da situação que vocês podem ter internamente, vocês, num determinado momento, só vão precisar gerar o arquivo. Às vezes o cliente quer receber isso, né? Eu já vi casos ainda, né, de clientes ainda receber isso por correspondência, né? Seria um exemplo, não seria um envio por e-mail, e sim um envio de correspondência, né? Assim como outras possíveis situações. Então, seria uma geração de carta, nós vamos ver aqui, vai ser o primeiro item que nós vamos abordar na apresentação do webinar. Depois nós vamos ver como conseguir trabalhar com um envio de e-mail, com uma carta anexada, que seria essa carta, né? Porque tem pessoas, né, perfis aí de escritórios que trabalham nessa estrutura, de enviar um e-mail para o cliente e informar todo o comunicado como um arquivo anexo. Vou mostrar para vocês também como vai fazer esse tipo de configuração. E o outro método seria um envio de e-mail sem a carta anexada, onde você consegue especificar todo o conteúdo para você poder informar para o seu cliente o próprio corpo do e-mail, tá? Então, vamos começar pelo item de geração de carta, tá? Então, como que eu consigo, qual é o primeiro passo para eu conseguir iniciar esse meu tipo de configuração? Tudo isso que nós falamos aqui agora exige configurações no sistema para que você consiga trabalhar, tá? Para utilizar essa ferramenta. E como que eu começo para fazer uma configuração de geração de carta? Como que eu vou fazer isso? Pessoal, só vou pedir para manter o microfone desativado, só para não dar conflito no áudio, tá? Por favor. Eu ouço ouvindo. Então, vamos lá. Aonde que eu faço para ter acesso à geração de carta? Através da aba Ajuda, tire sua dúvida e vou buscar pela palavra mesclagem. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou fazendo uma pesquisa. Vou clicar nesse terceiro link aqui, para a gente conseguir entender como que vai funcionar esse mecanismo, né, de geração, de envio, porque o intuito aqui é criar um modelo para um perfil, por exemplo, o perfil de despacho 009, e esse modelo vai ser compatível com qualquer situação. Eu vou enviar um e-mail, é um conteúdo padrão? É um conteúdo padrão. A única informação que pode modificar é com relação aos dados do processo e do cliente, mas é um teor padrão. Então, você configura um teor padrão e quando citar informação de processo de cliente, você vai configurar com as variáveis do sistema, que são responsáveis por justamente fazer essa mesclagem de informação. Tá? Então, todas as vezes que você precisar colocar, por exemplo, o número do processo, você vai usar essa variável aqui. Todas as vezes que precisar colocar o nome da marca, você vai colocar esse nome aqui, essa variável aqui. Tá? Aqui no final dessa tela, que na verdade são todas as variáveis disponíveis para o módulo de marcas. Tá? Aqui embaixo nós vamos encontrar alguns modelos fictícios. Tá? Alguns modelos para vocês conseguirem entender como que pode, para quem não tem ainda um padrão, por exemplo, pode usar um modelo desse como apoio, né, para conseguir configurar. Tá? Então, para a gente conseguir visualizar isso melhor, eu vou utilizar o modelo do i009. Para vocês baixarem, só clicar no link aqui que ele vai executar o download. Eu já fiz o download aqui para mostrar para vocês. Tá? Então, esse aqui é o modelo fictício, despacho i009. Tá? Todas as informações que estão com essas variáveis vão ser responsáveis para mesclar os dados dos processos. Tá? Então, qual vai ser o objetivo? Vocês vão pegar... como que eu vou fazer para configurar? Pode pegar, caso
caso quem não tenha, né, um modelo ainda, pode utilizar como referência, né? Vocês podem adaptar, só fazer um download. Para quem já tem, vai pegar o seu teor de conteúdo, de comunicado para o cliente, e onde se está a informação de processo de cliente, vai adaptar com as variáveis do sistema, tá? Por exemplo, aqui vai ficar o nome do processo, a marca, a classe, tá? Então, voltando, é um modelo fictício. É importante, perdão, é importante que esse modelo esteja salvo com a extensão RTF, tá? O sistema não aceita docx, tá? Essa extensão aqui, ó, quando você for salvar, é esse tipo aqui de extensão, tá? Se não estiver com esse tipo, o sistema não vai aceitar a geração, tá bom? Então, vocês vão configurar, vão acessar esse caminho que eu passei para vocês, né? De variáveis. Voltando, fui na aba ajuda, busquei em tire sua dúvida pela palavra mesclagem. E aí eu trouxe a relação de todos os tópicos, eu cliquei no modelos e variáveis para mesclagem nas cartas, tá? Aí que no final tem alguns modelos, vocês podem utilizar como referência e adaptar para o perfil de modelo que vocês vão configurar nesse momento. Quando eu estiver com essa informação salva, como que eu vou fazer agora para inserir no sistema para que eu consiga fazer as minhas gerações para o modelo I009, por exemplo? Nós vamos acessar a aba Diversos, Regras de Comunicação, Parâmetro Carta. Essa tela aqui permite você tanto como configurar, aqui ó, a patinha azul, como buscar algum possível já cadastrado para fazer uma possível atualização, tá? Então, para cadastrar, eu clico na pasta azul, incluir esse modelo que nós acabamos de ver, a configuração. Eu vou selecionar aqui para despacho. Aqui eu vou localizar o despacho que eu quero que seja gerado esse modelo. Nós estamos falando do exemplo aqui do I009. Vou localizar ele. Vou dar o nome do meu título, né, do modelo, publicação do pedido, modelo de publicação de pedido de registro, enfim. Aqui eu vou localizar o modelo em RTF, que é esse arquivo que nós acabamos de ver, tá? Ele vai estar salvo no seu computador, você vai localizar ele aqui. Filtros de modelo. Se caso pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer, de um determinado perfil de cliente, né, é um tipo de comunicado diferente do perfil de um comunicado geral, né? Eu tenho um perfil padrão, mas para aquele cliente a estrutura é diferente, eu faço um comunicado diferente para ele. Se isso acontecer, você vai precisar configurar uma carta só para ele. E os outros perfis, você vai utilizar o modelo padrão, tá? Se por algum motivo você precisar adaptar um perfil para um cliente específico ou para um tipo de pessoa específico, enfim, temos esses filtros do modelo que ele vai deixar esse modelo para ser gerado só para esse perfil que você configurar, tá? E aqui embaixo tem os outros campos de mesclagem que vocês podem utilizar, que são campos livres, né? Você quer adicionar uma outra informação, você consegue aproveitar esse item de campo de mesclagem, tá? Então, eu vou pegar um que eu já configurei, que é justamente esse do I009. Eu vou vir aqui para pesquisar ele, para mostrar para vocês um exemplo. Com isso que eu acabei de falar, coloquei o despacho, a publicação do pedido foi o título que eu dei para ele. O modelo RTF, ele está aqui, o meu modelo. Eu consigo fazer download, tá? Fazer edições, tá? Desse modelo, por exemplo. Atualizei um dado, eu preciso atualizar no meu modelo. Eu consigo baixar ele aqui e fazer a atualização e inserir ele de novo, tá? E eu disse que esse modelo só vai ser gerado para processos próprios com idioma português. Foi a informação geral que eu estruturei para o despacho I009, tá? Então, temos a carta configurada. Tá? Então, agora a gente consegue trabalhar com a geração desse arquivo. A princípio, como eu falei, nós estamos vendo a estrutura de geração, não ainda estamos vendo de envio de e-mail, tá? E onde que eu faço a geração de carta de despacho? É naquele seu relatório de despacho, que é RPI despacho, relatório dos seus processos que receberam publicações. RPI despacho. Eu vou trazer um exemplo.
Aí vocês vão filtrar, né, da forma que vocês costumam já realizar o relatório. Eu estou só tratando um exemplo aqui. Essa é a minha base teste, tá, gente? Eu vou apresentar um exemplo aqui para vocês, tá? Então, aqui, nessa relação de publicação, nós precisamos nos atentar com algumas informações, tá? Por exemplo, só esse caso aqui que se encontra com os ícones ativados e todos os outros não estão. Isso é até dúvida comum, tá, gente? Que nós recebemos ali no suporte. Por que que os meus processos não estão com as cartas ativadas? Já configurei e não está ativando. Por que que ele se encontra assim? Você precisa checar se no seu processo, isso vale tanto para geração como envio de carta, envio de e-mail, tá? Se o seu processo, primeiramente, ele está com o seu cliente vinculado? Não, não está, se fosse o caso. Aí você vai vir aqui na pasta azul e vai localizar o envolvido do tipo cliente aqui, por exemplo, né? E vai vincular ele aqui. Lembrando que o envolvido é cadastrado lá no módulo de administração, tá? Porque você vai cadastrar o seu cliente com o contato, com o e-mail que ele tem, tá? Então, você tem essa estrutura lá no módulo de administração. Ele vai localizar esse cadastro feito lá, tá? Então, se eu tenho envolvido, se eu não tenho envolvido vinculado, eu venho aqui no item envolvidos, pasta azul e vinculo. Elane, eu estou com o envolvido vinculado, mas mesmo assim não está habilitando o envelope da carta. Por quê? Ó, é um exemplo, né? Ele está vinculado aqui, mas não se encontra com o ícone habilitado. Eu tenho que vir aqui no tipo e marcar essa opção aqui, recebe carta. Tá? Essa opção você está parametrizando para habilitar os envelopes para geração e envio de e-mail. Tá? Agora aqui, olha, ativou com o envelopezinho, né? Voltando, eu vou dar o F5 para atualizar a página. Atualizou aqui a página e agora reparem que ele ativou os dois envelopes para mim. Como que eu faço agora a geração? Tá? Se eu tenho isso configurado, por onde vou seguir? Só a geração do arquivo, vocês vão vir nesse envelope branco, clicar nele, ele vai exibir o nome do arquivo que nós configuramos e vai clicar aqui em baixar, tá? Já baixei esse arquivo aqui para mostrar para vocês. Então, essa visão aqui, que é um modelo de 009, ele vai se transformar assim, tá? Então, todas aquelas variáveis foram responsáveis por mesclar estas informações. Então, lá no modelo, onde tinha dado de processo, dado de marca, classe, ele trouxe os dados do meu processo, da minha marca, da minha classe, tá? Então, é justamente o facilitador, né? Porque, para quem não usa a função, hoje tem uma demanda alta, pode ter uma demanda muito alta, para poder preparar os comunicados manuais, né, para poder informar os clientes. Então, isso aqui acaba ajudando muito, né? É o que eu sempre falo, tem um investimento, sim, de tempo, são essas configurações, mas é um investimento que vai valer a pena porque vai facilitar o dia a dia de vocês, tá? Então, aqui eu fiz a geração de um caso, mas eu poderia também fazer uma seleção aqui em lote de todos os casos de 009, por exemplo. Vamos supor que todos esses aqui fossem de 009, tá? Você consegue selecionar todos eles de uma vez só, vir aqui em gerar cartas e fazer o mesmo procedimento de download, tá? Então, mais um outro ganho que vocês vão ter. Além de gerações individuais, isso tanto vale para o envio como a geração. Nós vamos ver isso também no envio, tá? Então, eu consigo aqui, por exemplo, foram 13 casos de 009, eu vou vir aqui em gerar cartas em lote. Então, algo que você tem um tempo de X horas, né, ou de vezes até um dia que acaba sendo demandado para fazer essa tarefa de comunicação, você vai conseguir fazer isso em questões de minutos, tá? Para poder ter um retorno muito mais rápido para o seu cliente. Aqui a gente só está vendo a geração, vai ter muito mais benefício com o envio de e-mail que vocês vão ver aqui, tá? Comigo ainda hoje. Então, isso aqui acaba ajudando muito no retorno para o cliente, ter uma comunicação bem mais rápida para passar para o seu cliente,
tá? Então, acaba ajudando muito nesse tipo de comunicação. Só estou dizendo aqui do despacho, mas colidência, prorrogação, as cartas avulsas também, que eu vou dar um exemplo, dá para fazer também aqui pelo sistema, tá? Então, aí nós conseguimos entender esse tipo de geração de arquivo. E agora, como que eu faço para trabalhar com envio de e-mail? Como assim envio de e-mail, Tailane? Você consegue, como assim? Enviar um e-mail pelo sistema. É como se você estivesse no seu Outlook, por exemplo, para poder enviar um e-mail para o seu cliente. Então, toda essa configuração você consegue estabelecer no sistema para que você consiga enviar por ele, tá? E como que eu vou fazer isso? Primeiro caso, se eu quiser enviar um e-mail com essa carta anexada, né? Essa carta que contempla todas as informações detalhadas, né? Que é esse exemplo aqui. Como que eu vou fazer? Eu venho em diversos, regra de comunicação, parâmetro, e-mail, tá? Tanto o envio com carta ou sem carta é através desse caminho que vocês vão utilizar, tá? Perdão. Vou selecionar no exemplo que nós estamos vendo, é o tipo de despacho, tá? Aqui eu tenho os padrões de configuração. Se eu quiser enviar um e-mail com cópia, se eu sempre quiser enviar um e-mail com cópia para o meu e-mail ou para o e-mail do meu setor, para que todos recebam, né, todos que eu digo interno do escritório da empresa, eu consigo já deixar isso aqui estruturado para que eu não precise sempre escrever esse e-mail na hora que eu for enviar um pelo sistema, tá? A mesma coisa vale para e-mail com cópia oculta. Qual vai ser o formato padrão do arquivo anexo, que vai ser essa carta? Você quer que esse arquivo seja um padrão em PDF ou em RTF? Só configurações que você pode adaptar. Se você quer exibir a sua logo, né, a logo que você insere no sistema, através do usuário titular, aqui para que seja visível também no corpo do e-mail. Aí você vai escolher essa configuração, vai gravar aqui embaixo, tá? E aí a gente consegue ter agora a visão, que nós vamos ver, né? Como que eu vou adaptar os meus modelos de e-mail. Se tratando desse primeiro caso, modelo de e-mail com a carta anexada. Se você tem uma carta anexada com mais informações, você pode trazer um comunicado, que seria o corpo do e-mail, com uma informação bem mais simples, né? Por exemplo, prezado cliente, informamos que seu processo X sofreu publicação na RPI Y e segue anexo arquivo contendo mais informações, por exemplo. Tá? E aí você vai precisar configurar um assunto padrão, como que você quer que esse assunto seja apresentado para o seu cliente, tá? E aí você vai vir aqui na pasta azul, assunto, para incluir um novo. Eu vou abrir um aqui que eu já configurei para vocês entenderem. O modelo de assunto, eu disse que esse modelo é um modelo padrão para qualquer tipo de comunicado. E eu quero que todas as vezes que eu for enviar um e-mail pelo sistema, o assunto apresente o número do processo e a marca. Tá? Então, vocês também conseguem especificar variáveis no assunto do e-mail, que é o assunto de fato, né? Quando você envia um e-mail para o cliente. Tendo essa informação configurada, eu vou configurar o meu modelo de e-mail. Na pasta azul, tá, gente? Só estou abrindo um que eu já configurei. E esse exemplo que eu acabei de citar aqui para vocês. Informamos que seu processo recebeu publicação de despacho, aí você consegue colocar mais informações, consegue formatar o conteúdo, né? Mudar a fonte, mudar a cor, enfim. Consegue por aqui também, para não precisar acessar aquela tela de variáveis, você consegue inserir mais variáveis por aqui nesse botão, tá? Aí é só clicar nela, ó, ela vai inserindo aqui para você, tá? E aí você vai vincular esse modelo a esse assunto que nós acabamos de ver, né? Com o nome do processo e a marca. Então, esse assunto está associado, perdão, esse modelo está associado com esse assunto. E aí eu já tenho uma configuração, tá? E o envio também é naquela tela. Voltei para aquela tela, tá, gente? Nós estávamos anteriormente. Então, eu fiz uma configuração de assunto e o modelo padrão. A questão do recebe carta também é um requisito, tá? Precisa estar marcado, senão o ícone não vai ser habilitado. E para trabalhar com envio de e-mail, como a gente vai utilizar a ferramenta de envio de e-mail, o sistema precisa saber para quem que você vai enviar. É envolvido LD Soft, que é meu cliente. Ok, mas quem são essas pessoas que vão receber esse e-mail? A quem que eu vou enviar? Aí vocês vão precisar checar se no seu envolvido, por exemplo, LD Soft, que é seu cliente, está com os contatos cadastrados lá no módulo
de administração para os envolvidos. Vou mostrar aqui para vocês. Links, administração, cadastros envolvidos. Eu vou localizar esse meu envolvido que eu já tenho cadastrado. Caso ele não esteja cadastrado, é só vir aqui na pasta azul, nem incluo novo, tá? Vou clicar aqui sobre ele. Então, é importantíssimo que tenha os contatos cadastrados, pasta azul, nem incluo novo, com seus respectivos e-mails. Sem essa configuração, vocês também não vão conseguir enviar o e-mail, porque o sistema precisa de uma referência. Para quem que vai enviar? A envolvida LDSoft, mas quem são essas pessoas que eu vou enviar? Pessoas que eu digo é porque você pode enviar para mais de um, tá? Então, você precisa ter esses contatos aqui configurados, tá? Deixa eu fechar essa tela aqui para não confundir a gente. E aí, como que eu vou agora trabalhar com esse tipo de geração? Você vai clicar no mesmo ícone. Só que ao invés de você clicar em baixar, você vai clicar aqui em e-mail. Reparem que aqui na minha opção D, eu estou com o meu e-mail configurado. Quem nunca fez essa configuração, eu vou mostrar aqui também, vai ficar com o e-mail padrão, que é apo@ldsoft.com.br. Para vocês enviarem um e-mail que vai para o cliente, vocês vão precisar configurar essa conta no sistema de vocês, tá? E aonde que vocês vão fazer essa configuração? Também lá no módulo de administração. Voltei lá para o módulo de administração. Essa configuração vocês podem estabelecer aqui como responsáveis, tá? Se caso no escritório de vocês, né, podem ter mais de uma conta, por exemplo, no escritório trabalha a Tailane e o Hermínio na parte de envio de comunicado para marcas. Então, eu preciso ter duas contas configuradas. Eu vou vir aqui em cadastros responsáveis, eu preciso ter os dois configurados. Por exemplo, estão aqui, né, os responsáveis. E em cada um deles, eu preciso ter essa configuração aqui, ó, configuração de SMTP. Esses dados aqui são dados do provedor do e-mail. Tá? Geralmente a gente até pede que seja verificado internamente com o responsável de TI de vocês para poder apoiar a identificar essas informações. Então você acaba marcando o SMTP, preenche os dados, vai clicar em confirmar servidor de envio, ele vai enviar um código por e-mail de vocês para validação, validou, vai clicar aqui em gravar. Pronto, configurei o SMTP de um responsável e vou executar o mesmo procedimento nos outros responsáveis, para as outras contas que podem também ter essa possibilidade de envio de e-mail. Tá? Se fosse um caso só, é um SMTP geral do escritório. Todo mundo que envia vai ficar com a conta xpto@xpto.com.br. Você pode vir aqui em diversos parâmetros e configurar esse SMTP da empresa aqui. É a mesma coisa, tá? Só mudei o caminho. Então, se for uma parametrização geral, pode vir aqui em diversos parâmetros desse item. E se for para mais de uma pessoa, trabalhe com responsáveis, tá? É esse item aqui que nós acabamos de ver. E aí, voltando lá para a nossa tela. Opa, desculpa. Fechar essas telas aqui, já tem bastante tela aberta. Pronto. Quando eu tenho mais de uma conta configurada, ele vai me listar aqui com essa setinha, tá? No B. Como eu só tenho uma que eu configurei, só está apresentando meu e-mail, tá? Aqui no para, ele vai te listar aquele envolvido que você marcou como recebe carta, tá? Logo, ele vai exibir todos os contatos que foram cadastrados lá no módulo de administração. Por isso que eu falei, dá para enviar para mais de uma pessoa ou até para todos os contatos. Só você marcar aqui, tá? E aí você pode dizer, não, vai ser esse ou esse. É só marcar, tá? Confirmei. Aqui, você vai selecionar aquele modelo que nós configuramos. Por exemplo, modelo 1. Ele carrega automaticamente o conteúdo aqui, ó. Carrega o assunto. O anexo aqui é a própria carta que nós configuramos.
tá? Eu consigo visualizar antes de enviar? Deixa eu só abrir aqui. Eu consigo visualizar antes de enviar? Sim. Através desse botão visualizar. Olha como vai ficar a logo. Ele apresenta aqui no topo, tá? De quem está sendo enviado, para quem é o contato, né, do envolvido. Esse copy aqui é aquela configuração lá da tela de parâmetros que eu mostrei para vocês, que pode ter cópia ou cópia oculta. Tá? E aqui é o nome do contato, prezado suporte, tá? Se fosse aqui, vou botar a Tailândia aqui para ficar melhor, né? Entender. Ó. O meu contato ficou aqui suporte, mas é porque minha conta, eu não, acabei não me atentando, mas ele já está configurado para a Tailândia, tá? Que é para suporte também. Mas enfim, são configurações que você consegue adaptar aqui e você consegue visualizar antes de enviar, tá? Consegue editar o arquivo, desculpa, o e-mail, o modelo de e-mail. Se esse e-mail eu quero acrescentar uma informação, né? Que é só para esse e-mail em específico, é só você escrever aqui, tá? Consegue formatar, consegue inserir outros documentos através do botão anexar, tá? Consegue inserir as variáveis por aqui também. Se você quiser editar esse modelo de carta somente para esse caso, você consegue, basta clicar aqui no próprio arquivo, ó, aqui, clicar sobre ele, consegue baixar o documento no seu computador, fazer as atualizações, tá? E aí basta você carregar novamente o arquivo, mantendo o nome dele. Aí ele vai mudar de digitado assim para não. Colocou, clica aqui em carregar e ele vai atualizar esse arquivo, caso você precise atualizar algum dado somente nesse documento, tá? Para esse caso em específico. E aí você vai clicar em enviar, tá? Não vou clicar em enviar aqui agora não, porque eu vou mostrar a outra forma para vocês, tá? Então, essa é a estrutura de envio de e-mail com a carta anexada. Uma outra coisa que vocês conseguem fazer, uma vez que tem o SMTP configurado, lá no responsável, é muito interessante vocês colocarem a assinatura dele, tá? Basta hospedá-la em algum servidor, né? Você vai pegar a referência desse link e vai transformar num arquivo HTML, vai escolher o arquivo e vai incluir. Tanto em caso da configuração do SMTP, como essa configuração de HTML, caso tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o suporte para poder orientá-los, tá? Mas aqui é possível também colocar essa assinatura, tem que estar hospedada, né, para fazer referência. E aí o seu cliente vai ter uma visão muito bem, quase idêntica, né, ou enfim, bem próxima de um envio de e-mail como se fosse pelo Outlook, por exemplo, tá? Vou fechar aqui. Consigo também fazer esse mesmo procedimento em lote. Basta selecionar os casos, vir aqui em gerar cartas em lote e vai clicar aqui em e-mail, tá? Só dá uma olhadinha para ver nos arquivos, que ele vai listar as cartas configuradas, só para você parar para ver se está tudo certinho e vai clicar aqui para enviar e-mail, tá? Aí ele vai te listar os casos. Essa questão de envio de e-mail em lote, ela é muito válida quando o despacho é o mesmo, tá? Porque aqui você seleciona apenas uma vez o modelo de e-mail para enviar para N casos. Então, para trabalhar com envio de e-mail lote, é orientado que seja feito por despacho, tá? Porque aqui você seleciona uma vez só esse modelo. Aí, para visualizar, eu consigo ver esse caso aqui e o outro caso, tá? Nesse aqui, eu estou tendo um de 158 e o I009, mas no dia a dia de vocês podem filtrar por despacho lá no relatório, por exemplo, todos os casos de I009. Aí sim, você pode selecionar todos eles, gerar cartas em lote, clicar no botão envio gerar cartas em lote e vai clicar no botão e-mail e vai selecionar aquele modelo de despacho de 009. Fora isso, não façam sem ser pesquisa entre despacho, porque você vai você vai selecionar apenas uma única vez aquele modelo na hora de enviar, tá bom? E aí nós conseguimos entender até agora, foi a geração do arquivo e o envio de e-mail com essa carta anexada.
A outra forma, que acaba sendo muito mais prático para se trabalhar com a função de comunicado, né, para o cliente, é o envio do e-mail com apenas o comunicado no corpo do e-mail. Então, você só vai configurar ele. Você não vai precisar configurar a carta, tá? Porque essa carta não vai ser enviada. Você vai ter toda essa comunicação no corpo do e-mail. Então, vem diversos regras de comunicação, parâmetro e-mail, que é aquela tela que nós configuramos, né? Que é compatível para todos. As configurações de vídeo e e-mail. Coloquei despacho. Vou dar um outro exemplo de modelo de configuração. Eu já tenho aqui, ó. Então, toda aquela comunicação que você precisa passar para o seu cliente, você vai configurar aqui no corpo do e-mail. Não vai ter a carta anexada. Por isso que você não vai precisar configurar a carta, tá? Lá em regra de comunicação, parâmetro carta. Você só vai vir aqui parâmetro e-mail. Para quem só for utilizar o comunicado de envio de cartas com toda a estrutura no corpo do e-mail, só vai configurar o modelo de e-mail e o assunto, tá? E aí, vamos voltar para a tela. Ao invés de clicar nesse ícone aqui, vocês vão clicar nesse outro ícone aqui. Quanto à configuração de recebe carta, contatos cadastrados com os e-mails, SMTP e assinatura, é a mesma coisa, tá, gente? Eu configuro para utilizar a função. Agora, qual função que eu vou utilizar é o que eu vou escolher. Mas, independente disso, são as regras necessárias para utilizar a geração ou envio de carta, tá? A geração tem que ter o recebe carta e a carta configurada. E para os envios de e-mail, tem que seja com ou sem a carta anexada, tem que ter o recebe carta, tem que ter o contato com o e-mail cadastrado lá no envolvido, tá? Tem que ter o SMTP, que é essa conta, e o interessante é que também tenha a assinatura que é possível configurar lá no responsável, ou se você tiver o e-mail do escritório em si, você pode configurar um SMTP geral tá, em diversos parâmetros no módulo de administração, tá? E aí você só vai selecionar aqui o modelo, ele está carregando aqui para a gente, ó. Reparem que ele não está trazendo anexo. Consigo visualizar. E toda aquela informação eu consigo especificar no corpo do e-mail. Por isso que eu falei que é mais prático. Você não precisa configurar a carta, tá? Só vai configurar o seu modelo de e-mail. A mesma coisa vai valer para envios em lote, como eu falei no caso anterior. O ideal e o orientado é que façam envio em lote, porém por despacho, porque você só seleciona esse modelo apenas uma vez para todos os casos que você selecionou. Aí você vai vir aqui em enviar e-mail em lote, a mesma coisa. Vai selecionar o modelo, pode visualizar, pode anexar também outros arquivos, se for interessante para vocês. Tá? Vai selecionar para quem vai enviar e o remetente, se tivesse outros SMTPs aqui configurados, e vai mexer na sua formatação. Tá? Agora eu vou enviar um exemplo aqui, só de um exemplo, para a gente poder visualizar. Eu estou enviando aqui só para vocês verem como vai atualizar, mas eu já tinha enviado o modelo anterior para mostrar para vocês como vai ficar, tá? Ó, ele vai atualizar aqui para mim, dizendo que o e-mail foi enviado. Pode acontecer desse e-mail não ser enviado, ficar com um X aqui para vocês, tá? Muitas das vezes isso acontece por causa do seu SMTP, tá? Então você tem que ver, por exemplo, mudei a senha do meu e-mail e eu não atualizei no sistema, vai dar conflito. Você vai precisar atualizar a sua senha lá no SMTP também e validar novamente, tá? Caso não seja isso, pode ser alguma outra configuração que não está compatível, tá? Mas de qualquer forma, caso acontecer, vocês podem entrar em contato com o suporte para juntos podermos identificar, tá? Mas é mais voltado para a configuração.
o SMTP que está com a senha diferente, ou o modelo não está compatível com o que você está selecionando, aí nós vamos investigar com vocês para poder ajustar e vocês conseguirem trabalhar com a ferramenta, tá? Então, seja o envio de e-mail com a senha carta anexada, o envelope vai ser atualizado, tá? Para essa revista 2502 para o despacho I009. Quando eu envio o e-mail, eu envio o e-mail sem a carta anexada, tá? Mas, independente disso, ele gera uma ocorrência de envio para vocês no processo, ó, envio de e-mail, para quem foi, quando foi, com cópia para quem, tá tudo aqui no histórico. Eu envio o e-mail sem a carta anexada, mas se tratando de envio de e-mail com a carta anexada, aquele documento que está anexo, ele também é incluído aqui embaixo, tá? Então, esse é um histórico muito legal que vocês podem ter nos envios de vocês. Vou mostrar aqui um envio de e-mail que eu fiz, tá? Aquele eu fiz um tipo, como eu falei, já tinha enviado esse aqui antes para mostrar para vocês, mas eu usei um método de envio de e-mail sem a carta anexada aqui também, ó. Olha como que o seu usuário vai receber. Com o nome do processo, o nome da marca, todos os dados, tá, do processo. Se tiver a assinatura configurada em HTML, vai ficar aqui configuradinha aqui embaixo, exibindo, tá? E aí a formatação vocês conseguem modificar de acordo com a configuração lá no sistema, tá? Então vai ser exatamente assim que o seu cliente pode receber. Tá? E aí a gente conseguiu ter esse entendimento de geração, envio com e sem a carta anexada. Tá? E, além disso, ele consegue gerar ocorrências de envio, apenas para envios. Tá? E se for envio de e-mail com a carta anexada, ele também insere o modelo anexado no item arquivos anexados. Tá? Então, toda essa estrutura que nós vimos aqui, nós estamos tratando de relatório de despacho. Eu também citei que tem como trabalhar com prorrogações, colidência e cartas avulsas. O bom disso tudo é que todas essas configurações são feitas no mesmo local. Para quem for trabalhar só com a carta ou com geração, com envio de e-mail com a carta anexada, é o mesmo esquema, o mesmo formato. Parâmetro carta, só que a diferença aqui é que vocês vão precisar selecionar, na hora que for configurar um novo, ao invés de colocar que é de despacho, vai colocar que é de prorrogação, se for modelo de carta. Tá? Aqui só, por exemplo, na configuração da carta, por enquanto. Ah, é de colidência, mesma coisa. Ah, é carta avulsa, mesma coisa. Tá? E aí vocês vão configurar esse modelo, vão acessar a aba ajuda, tire sua dúvida, pegar as variáveis, adaptar, inserir o arquivo. Para trabalhar com a configuração de e-mail, diversos regras de comunicação, parâmetro e-mail. Ao invés de despacho, vai ser prorrogação. Não, vai ser colidência, mesma coisa. Ou avulsa. Aí vocês vão configurar de acordo com o modelo de carta ou modelo de comunicado que vocês precisam trabalhar aqui no sistema. E aí, aonde que eu vou fazer essas gerações? De despacho, nós já vimos que é RPI despacho. De prorrogação, processos, prorrogações. Vai utilizar o filtro, vai pesquisar, ele vai exibir os casos, e aí vai apresentar os ícones, né, das cartas e do envelope. Se o ícone estiver desativado, a mesma verificação. O envolvido está vinculado no processo? Não. Então, vou vincular e vou marcar a opção recebe carta. Já está vinculado? Está. Então, precisa marcar recebe carta. Aí ele vai ativar os envelopes. Tá? Quando não tem carta configurada, isso em qualquer situação aqui de modelo, a carta que eu digo, o arquivo, e você marca o recebe carta, ele só vai ativar o envelope com ponto de exclamação, porque ele não identificou que você configurou uma carta, o documento, para aquele perfil de configuração. Tá? Quando você tem a carta e a estrutura de recebe carta, ele vai ativar os dois. Não configurou a carta, ele só vai ativar o envelope com ponto de exclamação, porque ele não precisa, ele é independente. Tá? Então, aqui em prorrogação, processos, prorrogações. Carta avulsa, foi o que eu comentei com vocês no início, que eu ia dar um exemplo. Por que carta avulsa? É um tipo de comunicação que vocês podem executar independente do que seja. Que não, é diferente de despacho, é diferente de prorrogação. Ah, eu quero enviar uma carta para o meu cliente para poder informar para ele
E até já anexar no envio do e-mail o certificado de registro da marca. Aí vocês vão utilizar a carta avulsa, processos, manutenção e relatório. Como é carta avulsa, vocês executam esse tipo de trabalho através do relatório de processos, tá? Eu vou localizar esse processo aqui, que nós estávamos vendo de exemplo. Peraí. Pesquisei no filtro marca, perdão. Aí, olha, os ícones aqui, mais uma vez, tá? Aí basta você selecionar, né, a estrutura para conseguir enviar, tá? Então, é uma carta de comunicação diferente de despacho de prorrogação e de colidência, é aqui, tá? É relatório de processos cadastrados. E a carta de colidência, RPI colidência, vocês vão selecionar, na verdade, né, vão utilizar o layout que já usam, de fato. Se fosse quem marca. Vocês vão gerar o relatório para fazer o seu tipo de envio de e-mail ou geração de carta. A mesma coisa para processo. Tá? Então, esses são os caminhos de geração para essas outras estruturas. E uma informação extra, né? Nós estamos falando de marcas, mas eu vou aproveitar aqui um momento para comentar com vocês, é que lá no módulo de administração, vocês também conseguem, para os envolvidos, que são os clientes, né, enviar cartas para eles ou enviar e-mails para eles, tá? Por exemplo, eu quero enviar um e-mail para o meu cliente LDSoft, por exemplo, para poder informar para ele que a petição foi dada entrada na petição de alteração da sede, do endereço, enfim, você quer dizer para ele que você já fez esse procedimento. Você pode também, vou já estar com o checkzinho verde, porque eu já fiz um exemplo aqui de envio, tá? Mas você consegue configurar, a configuração é feita aqui no módulo de administração. Diversos, regras de comunicação, se for trabalhar com a carta é aqui, se for trabalhar com o parâmetro de e-mail aqui, e para gerar o relatório, para poder enviar ou geração do arquivo, cadastre os envolvidos, vai pesquisar por ele, e vai fazer o procedimento que você precisa executar. Tá? Então, a informação extra aqui que eu queria apresentar para vocês, se for um comunicado diretamente para a empresa, né, para o titular, vocês podem também trabalhar com essa estrutura aqui de comunicação. Tá? E aí, gente, apesar de ser marcas, né, hoje o foco com certeza foi para configurações de cartas de marcas, mas toda essa estrutura aqui que nós vimos, né, de configuração de cartas, no módulo de marcas, para quem trabalha com patente, é a mesma estrutura, só que no módulo de patente. Tá? Depois também nós vamos executar um webinar voltado para cartas de patente, tá? Mas eu queria compartilhar com vocês que dá para fazer também no módulo de patente. Basta acessar lá e fazer as configurações para conseguir trazer o relatório para comunicação de despacho, retribuições, né? Enfim, a estrutura voltada toda lá no módulo de patente, tá? E aí nós conseguimos ter a apresentação do tópico, né, o webinar de marcas, voltado para envio, cartas, configuração, né? E eu vou deixar aqui os contatos de suporte para caso quem não tenha, nossos canais de atendimento, tá? Esse aqui é o nosso e-mail, para quem não tem, tá? Nós também atendemos por Skype. Nosso telefone. Tá? E também nós temos o atendimento online. Fica aqui na aba ajuda, qualquer módulo que você estiver, aba ajuda, atendimento online, aí você vai selecionar qual é o setor que você quer falar, vai colocar seu nome empresa e vai iniciar uma sessão com o nosso suporte, tá? Então, é o que eu sempre falo no término de cada webinar, né? Fiquem atentos, tá, gente, a esse tipo de comunicação que nós disparamos, né, quanto ao webinar. Porque, querendo ou não, né, acaba sendo uma horinha, às vezes até menos, né? Ou às vezes pode passar um pouquinho, né? Dependendo de uma possível dúvida.
vale a pena vocês ficarem atentos, porque acaba sendo talvez uma reciclagem ou você não conhecer ferramenta e com certeza vai ser proveitosa para o seu dia a dia, para você otimizar, ter um retorno melhor do seu cliente, né? Você conseguir ter um bom aproveitamento do sistema, porque é um investimento que vocês fazem conosco, né? Então, é muito importante, de alguma forma, estar sempre atento ao que nós oferecemos, né? Por exemplo, aqui a questão do webinar. Então, a gente sempre no início do mês, a gente disponibiliza, né, o tema, a gente envia para os nossos clientes, executa geralmente na segunda quinta-feira do mês. Tá? Então, todo mês a gente tem esse trabalho, esse cuidado, com o intuito de, com certeza, ajudá-los, né, na ferramenta, com o intuito de fortalecê-los também na usabilidade. Então, além disso tudo, né, dessa função de webinar, a gente também está disponível aqui como suporte, né? O meu setor está disponível para poder ajudá-los quando vocês precisarem. Nós funcionamos aqui de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, através desses canais de atendimento. Caso de dúvida, além de todas essas, além de todos esses canais de atendimento, aqui na aba ajuda desta página, vocês vão conseguir encontrar textos, tá? Explicativos, para conseguir apoiá-los, né, em uma possível dúvida em específico. Então, assim, é o meu discurso que eu sempre coloco, né, no final de cada webinar, com o intuito mesmo de fortalecê-los, né, na utilização, de conseguir ajudá-los quando vocês precisarem, uma possível dúvida. Então, aqui, em nome da Edsoft, eu quero agradecer a todos vocês pela participação.